Olá, graça e paz a todos. Para nós é um grande privilégio podermos estarmos juntos nesta aula da Escola Bíblica ali da Igreja Unida do Jardim Ângela, que tem como tema Mateus capítulo 5, onde cada professor está falando sobre o Sermão do Monte. Eu sou a pastora Isabel Cristina Batista, congregamos ali na Igreja Unida do Parque Santa Madalena, e a nossa sede ali no Jardim Ângela. Então, nós gostaríamos de, no dia de hoje, estarmos falando, dando continuidade em Mateus capítulo 5, do versículo 27 ao versículo 32. Uma das coisas mais maravilhosas que a gente vê na vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o cumprimento da lei que ele veio fazer. Ele não veio abolir, ele não veio revogar, não veio anular. Ele veio completar a lei, ele veio fazer com que a lei fosse ouvida e cumprida. E na sua própria vida, né, ele foi exemplo da lei. Então, no capítulo 5 de Mateus, a partir do versículo 27, nós vamos ter o seguinte texto. Vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranca-o e lança-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. O versículo 31. Foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Então hoje nós vamos tratar aqui, do adultério e do divórcio. Então, se nós olharmos no versículo 27, nós vamos ver que Jesus fala claramente: ouviste o que foi dito? Ou seja, já havia uma determinação em vigor sobre o assunto que estava sendo tratado. Não era uma novidade, mas algo que já havia sido determinado na lei de Moisés. O 7º mandamento que a gente encontra lá no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 14, que diz: não adulterarás. Se nós olharmos, tanto o homem como a mulher, eles são colocados na mesma categoria, certo? E a nossa responsabilidade em relação ao nosso próximo, ao nosso vizinho, é respeitar o laço sobre o qual a família se apoia. E a honra conjugal, que é para o homem, para o homem um dos bens mais preciosos que ele tem na vida. Então, segundo a instituição original, se nós olharmos lá no Jardim do Éden, nós vamos ver que o próprio Deus chamou o homem e a mulher, lá em Gênesis 2, 24, diz que deixará o homem a casa de seu pai e de sua mãe para se unir a sua mulher, e eles se tornam uma só carne. Veja que coisa tremenda, não é? Vai deixar o homem a casa do seu pai e a casa da sua mãe, e juntos serão uma só carne. E violar esta união sacramental, ela é crime, tanto para os homens quanto diante dos olhos de Deus. Então, o termo adultério, na lei judaica, ele era usado para falar das relações sexuais com a esposa ou com a noiva de outra pessoa. E Jesus expandiu este conceito condenando qualquer tipo de relações sexuais ilícitas.
né? Então a gente começa a observar dentro da palavra de Deus que Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 3, ele afirma que a vontade de Deus é algo tremendo e maravilhoso, e o que é a nossa santificação. E ela é feita através do Espírito Santo de Deus. E que é necessário que nós venhamos a nos abster da prostituição e da imoralidade. Veja, nós somos o templo do Espírito Santo. E apesar do homem e a mulher, quando eles se casam, eles se tornam uma só carne. E com a nossa rendição a Cristo, quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, o Espírito Santo de Deus, ele vem morar na nossa casa. O templo, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então nós precisamos nos abster das prostituições e das imoralidades, né? E para Jesus Cristo, lá no versículo 28, a impureza sexual, ela é muito mais ampla, ela atinge também a imaginação do ser humano, porque é pela imaginação que entram essas coisas dentro do coração do homem. Veja, não é proibido que nós venhamos a olhar para um homem ou uma mulher, mas desejar com desejo lascivo, né? Ou seja, cobiçar com um desejo lascivo, isso sim é pecado. Eu não posso desejar aquilo que não me pertence, né? Principalmente na questão do matrimônio, né? Nós precisamos tomar muito cuidado, porque a modernidade, a promiscuidade nos dias de hoje vem trazendo sérias consequências aos relacionamentos matrimoniais. Então, se nós olharmos dentro da nossa atualidade, os casamentos, eles são desfeitos por qualquer coisa. Qualquer motivo é razão para que um casal vá até o cartório e peça a anulação, peça o divórcio, peça a separação. Então, se nós olharmos aqui dentro da palavra de Deus, não é qualquer coisa que traz essa situação, mas sim o adultério, as relações sexuais ilícitas, né? A falta de pudor nos dias de hoje, a maneira de andar ou de trajar, elas têm contribuído muito para a questão dos pensamentos lascivos. E nós, como cristãos, nós precisamos em todo tempo vigiar, tomar cuidado, zelar, porque nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos fazer o quê? Aprender a disciplinar o nosso coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Veja, no versículo, se nós olharmos, continuarmos olhando aqui no versículo 29 do capítulo 5 de Mateus, o Senhor Jesus traz ali um ensino grande e tremendo. E muitas vezes, se nós olharmos ao pé da letra, vai dizer que é uma mutilação no corpo. Então ele fala o que no versículo 29? Se o teu olho direito for motivo de escândalo, veja, se o meu olho direito for motivo de escândalo, eu preciso arrancá-lo e lançá-lo para longe de mim. Porque é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Aí no versículo 30, ele vai falar: se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira para longe de ti, porque te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado fora. Então, se nós olharmos aqui, parece uma situação meio desastrosa, né? Parece que nós estamos falando de mutilação de corpo, mas não é isso que o nosso Senhor Jesus Cristo está falando. O que ele fala da raiz do problema, ou seja, Jesus está falando de uma maneira figurada e não literal. Não é para fazermos mutilações em nosso corpo, mas aqui o próprio Senhor Jesus está ensinando o quê? Ensinando que quando algo assim acontecer com os teus olhos, né? Corte o mal pela raiz. Quando você olhar para alguém ou para algo principalmente e vier em seu coração um desejo torpe que desvie o seu olhar,
Ou seja, se teu olho está te fazendo pecar, você está olhando para uma determinada situação, e esse teu olho, sabe, se você continuar olhando, você vai acabar se deixando levar, né? Então nós precisamos fazer o quê? Desviar o nosso olhar, para não cobiçar aquilo que não nos pertence. E que não venha também com as nossas mãos consumar o ato e tomar para si algo que não é nosso. Então aqui nós temos o que? Um ensino do próprio Senhor Jesus Cristo. Se os teus olhos estão vendo alguma coisa que não é boa, desvia o teu olhar. Desvia o teu olhar para que este desejo não chegue até o teu coração, e chegando ao teu coração, dê autoridade para que as tuas mãos tomem posse daquilo que não lhe pertence. Então a gente volta lá para o Jardim do Éden e começa a observar a vida ali de Adão e de Eva. Eva passeava por ali e ela olhava o fruto do conhecimento do bem e do mal. Ela olhou ao ponto de desejar, ao ponto de tomar para si aquilo que não lhe pertencia, aquilo que não era direito de fazer, porque foi recebido ali como uma ordem: não coma deste fruto. Mas o olhar levou cobiça ao coração, e as suas mãos consumaram aquele ato. Ou seja, olhar com uma intenção impura leva a uma excitação, aonde vem a vontade de tomar posse, aonde desperta o erotismo, e comete-se então, no caso, como nós estamos falando de casamento, comete-se o adultério. Muitas vezes ele começa no pensamento, porque nós olhamos e assim desejamos. E se nós não refrearmos o nosso olhar, certamente o ato será consumado, virá a consumação física do adultério. Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 6, 11, o seguinte: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ei, maravilhoso Deus! Veja, a nossa natureza pecaminosa, ela não está morta, ela não está enterrada, ela vive em nós, ela está em nós, mas nós precisamos estar mortos para esta natureza pecaminosa em virtude da cruz de Cristo e a da nossa fé nesse sacrifício. Mas isso somente se a nossa fé estiver na cruz. Nós precisamos aprender a viver a vida da ressurreição de Cristo. Cristo, através da sua ressurreição, nos trouxe vida, nos trouxe novidade de vida. Através da ressurreição de Cristo, nós precisamos aprender a viver uma nova vida e não deixar que os nossos olhos, os nossos desejos sejam maiores do que a fé e a vida nova que nós temos em Cristo. Então, o adultério naqueles dias, certo? Era considerado algo terrível. Então, o próprio Senhor Jesus faz uma menção. Vocês ouviram, né? Ele fala lá no versículo 27, vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás. Ou seja, esta lei já havia sido dita e estava sendo reafirmada nos dias em que Jesus estava na face da terra. Então ele é muito claro: qualquer um que olhar para um outro ser e o desejá-lo, já adulterou nos teus pensamentos. Então Jesus mostra que a questão não é o ato em si,
mas quando ele começa a nascer na nossa imaginação. Então, quando isso acontecer, nós precisamos aprender a desviar o nosso olhar, porque o leito conjugal é consagrado. Deus se agrada quando o homem deixa a sua casa e se une à sua mulher e ambos se tornam em uma só carne, né? Isto é bênção da parte de Deus para a vida do homem e da mulher. Continuando ali no versículo 31, nós vamos ver que nós temos uma outra situação, onde os próprios judeus haviam pervertido a lei referente à carta de divórcio, o que debilitou a santidade do matrimônio. E eu queria ler com vocês lá no capítulo 19 de Mateus, a partir do verso 3. Queria que fosse, que vocês pudessem também prestar atenção nesse texto. Mateus, capítulo 19, do verso 3 ao verso 8. Diz assim: Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe. Veja que em toda a narrativa do Novo Testamento, os escribas e os fariseus estavam a todo momento tentando pegar Jesus em algum ponto fraco. Eles estavam tentando ali fazer com que Jesus fosse desmascarado por alguma coisa. Mas o próprio Senhor Jesus, como ele diz, ele não veio abrogar, ele não veio anular, mas ele veio fazer com que a lei fosse cumprida. Então, eles disseram para o Senhor Jesus: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse aos fariseus: não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez homem e mulher, e disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa só carne. O 6 diz: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles então: por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Aí responde Jesus: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher, mas no princípio não foi assim. Jesus estava fazendo com que eles viessem se lembrar do princípio, o qual Deus havia determinado, que o homem e a mulher se uniriam, estariam os dois juntos e eles seriam uma só carne. Ou seja, Jesus diz a eles que o acordo com o verdadeiro significado da lei, que qualquer um que repudiar a sua mulher, se divorciar dele, a não ser por fornicação, por adultério, prostituição, ou seja, se os votos do casamento não forem violados, aquele que deu a carta de divórcio para a sua mulher faz com que ela também cometa adultério, ou seja, estará violando os votos do casamento. E o que casar com uma mulher que recebeu uma carta de divórcio sem a situação certa, sem o motivo certo, que seria a fornicação, a prostituição, o adultério, certo? Esta também, aquele que se casar com uma mulher que foi divorciada, que tem a carta de divórcio, estará também cometendo o adultério. Ou seja, sem o apoio bíblico, apesar da parte sofrida não ter culpa, também comete adultério. Ou seja, o homem e a mulher estão casados de acordo com a palavra de Deus, e num determinado momento Moisés diz que o homem, se achar alguma coisa que não agradasse na sua mulher, poderia dar-lhe a carta de divórcio, mas isso por causa da dureza
de coração naqueles dias, quando a lei estava sendo promulgada e Moisés estava falando sobre a lei, sobre aquilo que Deus havia determinado. Então havia uma dureza de coração muito grande naqueles homens. Então Moisés faz com que alguma coisa pudesse surtir efeito, mas lembrando que no início, no princípio, não era desta forma. Então só tem apoio para o divórcio quando o homem ou a mulher se encontram em adultério, em prostituição, em fornicação. Aí sim existe o direito da carta de divórcio. Não tendo essa questão, não tendo como se diz, essa cláusula, se essa cláusula não for rompida, nenhum outro motivo dá direito a uma carta de divórcio. Então, se nós olharmos dentro da palavra de Deus, essa é a palavra que o Senhor deixou para nós. Então, os fariseus estavam fazendo o quê? Eles estavam interpretando a carta de divórcio, que está lá em Deuteronômio 24, do 1 ao 4, de uma maneira muito abusiva, dando direito ao marido de dispensar a sua mulher por qualquer motivo, trazendo uma insegurança muito grande ao matrimônio. Então, em nenhum momento, dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia, o divórcio foi da vontade de Deus. O que vemos na lei é uma concessão devido à dureza de coração. E nos dias de hoje? Nos dias de hoje, os casamentos estão sendo desfeitos por qualquer motivo. E nós precisamos, como cristãos, reconhecer que o real motivo para que um casamento seja desfeito é o adultério, é a fornicação, são as relações sexuais ilícitas. E o Senhor Jesus nos trouxe um grande ensinamento, quando lá no versículo 27, ele fala da questão de não adulterar, onde ele fala que se o teu olho te fizer pecar, arranca-o, ou desvia o teu olhar daquilo que vai te levar ao pecado, e não permita que as tuas mãos te levem à consumação deste pecado. Então, diante dos olhos de Deus, quando nós olhamos aquela situação, então o divórcio só era aprovado diante dos olhos de Deus quando houvesse esse tipo de situação, cometesse o adultério, tanto o homem quanto a mulher. Então nós olhamos lá no livro de Hebreus, no capítulo 13, no verso 4, que ele fala assim, né? Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Aqui, o sexo legal entre o marido e a esposa não traz profanação. Mas aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, estes serão julgados por Deus. Então veja, né? O adúltero, a prostituição, esses que se dão a esse tipo de vida, esses serão julgados por Deus. Esses certamente terão o seu nome riscado do livro da vida. Então veja, Deus proíbe o adultério, conforme nós vemos no livro de Mateus, no capítulo 5, versículos 27 e 28. Não admite o divórcio, conforme nós lemos em Mateus 19, 6. Mas Deus espera que haja arrependimento. Deus espera que os seus filhos vivam em pureza, conforme Romanos 6, do 1 ao 2 diz, e 1 Pedro 2, 11. Então, quando a gente olha essas situações, nós podemos observar que os que são de Cristo precisam crucificar a sua carne com as suas paixões e as suas concupiscências, conforme Gálatas 5, 24. Então, em todo tempo, nós precisamos estar sempre repreendendo
a questão das paixões e das concupiscências. Nós precisamos em todo tempo estar crucificando a nossa carne, porque a nossa carne tem a tendência de cometer pecados. Então nós precisamos fazer o quê? Crucificar a nossa carne. Então vou lá ler para nós, podemos encerrar no livro de Romanos, no capítulo 6, o verso 1 e 2. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou seja, nós estamos mortos para o pecado e não podemos permitir que o pecado viva nas nossas vidas. Ou então nós estaríamos negando a vida que Cristo nos deu na cruz do Calvário. E lá em 1 Pedro, vamos ler lá a palavra do Senhor. No capítulo 2, no verso 11. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Veja, os desejos da carne, eles guerreiam todos os dias contra a alma. E os lavados e remidos no sangue do Cordeiro precisam entender que é o propósito de Deus, que é a proposta de Deus, que deixará o homem a casa do seu pai e de sua mãe, e se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne. E o adultério, a prostituição, a fornicação não tem o aval de Deus, não é aprovado por Deus. E o divórcio só pode acontecer se o adultério for consumado. Não, se o adultério surgir nos nossos pensamentos, nos nossos olhos, eles precisam ser repreendidos, porque nós não podemos deixar que o adultério venha à sua consumação. Então nós precisamos entender que o propósito de Deus para o leito conjugal, para o matrimônio, é o melhor. Deus uniu o homem e a mulher para que os dois estivessem juntos, para que os dois caminhassem juntos, para que os dois fossem fiéis um para o outro. Assim como Cristo toma conta da sua igreja, assim o homem também há de tomar conta da sua esposa. Assim como a noiva respeita a Cristo, assim também a mulher deve respeitar o seu esposo. E os dois precisam andar juntos. Então, tanto o adultério quanto o divórcio não são aprovados por Deus. Esta é a palavra do Senhor, salvo o que foi dito pelo próprio Senhor Jesus Cristo. O casamento só pode ser desfeito se houver o adultério, a fornicação, as relações sexuais ilícitas, e não por qualquer motivo, porque Deus é aquele que estabelece as raízes do casamento. Se você estiver firmado na palavra de Deus, todas as coisas que vierem sobre o casamento, elas serão dribladas, elas serão superadas, porque é o Espírito Santo de Deus que nos ajuda nesta caminhada. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus ali no Sermão do Monte, e o Senhor nos mostra que o Sermão do Monte, né, todas aquelas bem-aventuranças, elas vêm de dentro para fora. E que nós precisamos nos tornar como o sal da terra, como a luz para este mundo. Que nós precisamos em todo o tempo saber que o Senhor Jesus, Ele veio fazer com que a lei se cumprisse através da sua vida. Ele não veio anular, Ele não veio abrogar, mas Ele veio fazê-la cumprir. E tanto o adultério quanto o divórcio não são planos de Deus. Isso é o que o Senhor determina para nós. Isso é o que a palavra de Deus determina para nós. Mas, pastora, nos dias de hoje, amados, nos dias de hoje, cada caso é um caso.
certo? Mas nós, como cristãos, precisamos entender que não pode haver o divórcio por qualquer motivo. Nós precisamos em todo tempo buscar orientação de Deus para em todos os dias fortalecer o nosso casamento para que eles sejam abençoados por Deus. Que o Senhor Deus possa te abençoar grandemente e que este conhecimento da sua palavra possa trazer enriquecimento para você e para outras pessoas. Eu vou estar fazendo uma oração, encerrando essa escola bíblica e que Deus possa estar te abençoando. Deus, nós te somos gratos, ó Senhor, pela tua palavra, Senhor, pela revelação da tua palavra, pela qual o Senhor assim determinou para as nossas vidas, que verdadeiramente elas possam encontrar guarida no nosso coração. Senhor, abençoa a nossa nação, guarda cada família e que o teu nome possa ser glorificado hoje e sempre. Amém. Que Deus possa te abençoar grandemente. Deus te abençoe.